Descobrimos ainda mais quando passamos a examinar os demais componentes do sonho em relação a seu aparecimento nos pensamentos oníricos. A lâmina colorida que eu estava desdobrando levou, abre parênteses, ver a análise, fecha parênteses, a um novo tema. As críticas de meus colegas a minhas atividades e a uma que já estava representada no sonho, meus passatempos favoritos, e levou, além disso, a lembrança infantil em que eu fazia em pedaços um livro com lâminas coloridas. O espécimen seco da planta tocava no episódio do herbário em minha escola secundária e ressaltou em particular essa lembrança. A natureza da relação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho torna-se assim visível. Não só os elementos de um sonho são repetidamente determinados pelos pensamentos do sonho, como também cada pensamento do sonho é representado neste último por vários elementos. As vias associativas levam de um elemento do sonho para vários pensamentos do sonho e de um pensamento do sonho para vários elementos do sonho. Assim, o sonho não é estruturado por cada pensamento ou grupo de pensamentos do sonho isoladamente, encontrando, de forma abreviada, representação separada no conteúdo do sonho, do modo como um eleitorado escolhe seus representantes parlamentares. O sonho é, antes, construído por toda a massa de pensamentos do sonho, submetida a uma espécie de processo manipulativo, em que os elementos que contêm suportes mais numerosos e mais fortes adquirem o direito de acesso ao conteúdo do sonho, de maneira análoga à eleição por scrutin de liste. No caso de todos os sonhos que submeti a uma análise dessa natureza, encontrei invariavelmente confirmados estes mesmos princípios fundamentais. Os elementos do sonho são construídos a partir de toda a massa de pensamentos do sonho, e cada um desses elementos mostra ter sido multiplamente determinado em relação aos pensamentos do sonho. Certamente não será descabido ilustrar a ligação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho por mais um exemplo, que se distingue pela trama particularmente engenhosa de suas relações recíprocas. É um sonho produzido por um de meus pacientes, um homem que eu estava tratando em virtude de uma claustrofobia. Logo ficará evidente o motivo por que decidi dar a essa produção onírica excepcionalmente inteligente o título 2. Um sonho encantador. Ele se dirigia com um grande grupo à Rua X, onde havia uma estalagem despretensiosa.
abre parênteses, o que não é o caso, fecha parênteses. Nela se representava uma peça. Ora ele era plateia, ora ator. Terminado o espetáculo, eles tinham de mudar de roupa para voltarem à cidade. Alguns integrantes da companhia foram levados a aposentos no andar térreo e outros a aposentos no primeiro andar. Surgiu então uma discussão. Os que estavam em cima ficaram zangados porque os de baixo não estavam prontos e eles não podiam descer. O irmão dele estava lá em cima e ele estava embaixo. E se aborreceu com o irmão porque estavam sendo muito pressionados. Abre parênteses, essa parte estava obscura, fecha parênteses. Além disso, tinha-se decidido e providenciado já na chegada deles quem ficaria em cima e quem ficaria embaixo. Depois, ele ia subindo sozinho a ladeira da rua X em direção à cidade. Andava com tal dificuldade, tamanho esforço, que parecia colado no lugar. Um senhor idoso dirigiu-se a ele e começou a insultar o rei da Itália. No alto da ladeira, ele pôde andar com mais facilidade. Sua dificuldade em subir a ladeira foi tão evidente que, depois de acordar, ele ficou por algum tempo em dúvida se aquilo teria sido sonho ou realidade. Não teríamos uma opinião muito elevada desse sonho, a julgar por seu conteúdo manifesto. Desafiando as regras, começarei sua interpretação pela parte que o sonhador descreveu como a mais nítida. A dificuldade com que ele sonhou e que provavelmente experimentou durante o sonho, a penosa subida pela ladeira, acompanhada de dispneia, era um dos sintomas que o paciente com certeza exibira anos antes e que na época fora atribuído juntamente com certos outros sintomas à tuberculose. Abre parênteses. A probabilidade é que esta tenha sido histericamente simulada, fecha parênteses. A sensação peculiar de movimento inibido que ocorre nesse sonho já nos é familiar a partir dos sonhos de exibição e vemos mais uma vez que se trata de um material disponível a qualquer momento para qualquer outra finalidade de representação. A parte do conteúdo do sonho que descrevia como a subida começara com dificuldade e se tornara fácil no fim da ladeira me fez recordar quando a ouvi a magistral introdução a Safo de Alfonso Daudet. Esse famoso trecho, como um jovem carrega sua amante nos braços, escada acima, no início, ela é leve como uma pluma, porém, quanto mais ele sobe, maior parece ser seu peso. A cena inteira prenuncia o curso de sua ligação amorosa, e Daudet pretendia fazer dela uma advertência aos jovens no sentido de não permitirem que suas afeições se prendessem seriamente a moças de origem humilde e de passado duvidoso.
Embora soubesse que meu paciente estivera envolvido com uma moça do meio teatral, num caso amoroso que recentemente rompera, eu não esperava que se justificasse meu palpite para uma interpretação. Além disso, a situação do Safo era o inverso do que fora no sonho. No sonho, a subida que antes fora difícil tornara-se posteriormente fácil, ao passo que o simbolismo do romance só faria sentido se algo que tivesse começado com facilidade terminasse por se tornar um fardo pesado. Mas, para meu espanto, o paciente respondeu que minha interpretação se ajustava muito bem a uma peça que ele vira no teatro na noite anterior. Chamava-se Round One Wien, ou Wien, é W-I-E-N, entre colchetes, ao redor de Viena, e retratava a carreira de uma moça que começara respeitável, depois se transformara numa demi-mondaine e tivera liaisons com homens em posições elevadas e assim subira de vida, mas que acabara descendo na vida. A peça, além disso, fê-lo lembrar-se de outra, a que assistira alguns anos antes, chamada Von Stufe zu Stufe, entre colchetes, passo a passo, e que fora anunciada num cartaz exibindo uma escadaria com um lance de degraus. Continuando com a interpretação, a atriz com quem ele tivera essa recente liaison tumultuada morava na Rua X. Não há nada que se assemelhe a uma escalagem nessa rua, mas ao passar parte do verão em Viena por causa dessa dama, ele se havia alojado, abre colchetes, em alemão abgestiegen, literalmente, descido os degraus, fecha colchetes, num pequeno hotel nas vizinhanças. Ao sair do hotel, ele dissera ao cocheiro da carruagem de aluguel, abre aspas, de qualquer maneira tenho sorte por não ter apanhado nenhum verme, fecha aspas. Esta, aliás, era outra de suas fobias. A isso o cocheiro retruca, abre aspas, como é que alguém pode se hospedar num lugar desses? Isso não é um hotel, é só uma estalagem, fecha aspas. A ideia de estalagem trouxe-lhe à mente de imediato uma citação. Bem einen Reiten Wundermüde, da war ich jüngst zu Gast. O hospedeiro do poema de Urlad era uma macieira, e segunda citação deu então prosseguimento à sua cadeia de ideias. Faust, mir der Jungen Tanzed, einst had ich einen schönen Traum, da sah ich einen Apfelbaum, sein schon Apfel glasten dran. Sei heißen mich ich steig heinen da schon. Der Apfel bergert irrt sehr und schon von Paradiese her.
von Freuden fuhr ich mich bewältigt das aus mein Garten schoss traurig. Uma nota, eu não falo alemão, então eu tentei falar o mais próximo possível do que eu acredito ser a pronúncia. Retornando ao texto. Não existe a menor dúvida quanto ao que representavam a macieira e as maçãs. Além disso, os seios encantadores da atriz tinham estado entre os atrativos que haviam seduzido o sonhador. O contexto da análise deu-nos os fundamentos para supor que o sonho remontava a uma impressão da infância. Se assim for, deveria referir-se à ama de leite do sonhador, que agora era um homem de quase 30 anos. Para um bebê, os seios da ama de leite não são nada mais, nada menos que uma estalagem. A ama de leite, bem como Safo de Daudet, pareciam ser alusões à amante que o paciente recentemente abandonara. O irmão mais velho do paciente também aparecia embaixo. E isso, mais uma vez, era o inverso da situação real, pois, como eu sabia, o irmão perdera sua posição social, enquanto o paciente mantivera a dele. Ao repetir para mim o conteúdo do sonho, o paciente evitara dizer que seu irmão estava lá em cima e ele próprio no andar térreo. Queremos dizer que perdeu seu dinheiro e sua posição. Em outras palavras, que desceu na vida. Ora, devia haver uma razão para que parte desse trecho do sonho fosse representada por seu inverso. Ademais, a inversão deveria aplicar-se também a alguma outra relação entre os pensamentos do sonho e o conteúdo do sonho. E temos um indício de onde buscar essa inversão. Evidentemente, ela deve estar no final do sonho, onde mais uma vez houve uma inversão da dificuldade de subir escadas, descrita em Safo. Podemos então ver facilmente qual é a inversão pretendida. Em Safo, o homem carreava uma mulher, eu acho que está escrito errado no texto, acho que é carregava. Uma mulher que tinha um relacionamento sexual com ele. Nos pensamentos do sonho, essa posição estava invertida e uma mulher carregava um homem. E como isso só pode acontecer na infância, a referência era mais uma vez a ama de leite carregando o peso do bebê em seus braços. Portanto, o final do sonho fazia uma referência simultânea a Safo e a ama de leite. Assim, como o autor do romance, ao escolher o nome Safo, tinha em mente uma alusão a práticas lésbicas, também as partes do sonho que falavam de pessoas lá em cima e lá embaixo aludiam a fantasias de natureza sexual que ocupavam a mente do paciente e que, como desejos suprimidos, não deixavam de ter relações com sua neurose. Abre parênteses, a interpretação do sonho não nos mostrou por si só que o que estava
assim representado no sonho, eram fantasias e não lembranças de fatos reais. E análise nos dá apenas o conteúdo de uma ideia e deixa o nosso critério determinar sua realidade. À primeira vista, fatos reais e imaginários aparecem nos sonhos como tendo igual validade. E isso ocorre não apenas nos sonhos, como também na produção de estruturas psíquicas mais importantes. Fecha parênteses.